3. Do New Deal ao progressivismo. Na quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York despencou. A crise se espalhou do setor financeiro para toda a economia, sem poupar qualquer das principais nações desenvolvidas do Ocidente. O desemprego atingiu mais de um quarto da população e o número total de desempregados ultrapassou 30 milhões. Exceto na União Soviética, a produção fabril dos principais países industrializados caiu em média 27%. No início de 1933, nos primeiros 100 dias do governo Roosevelt, muitos projetos de lei foram apresentados tratando de como solucionar a crise. As medidas aumentaram a intervenção governamental na economia e permitiram reformas importantes. O Congresso promulgou a Lei Bancária de Emergência, a Lei de Ajuste Agrícola, a Lei de Recuperação Industrial Nacional e a Lei da Previdência Social. Embora o New Deal de Roosevelt tenha essencialmente terminado com o início da Segunda Guerra Mundial, muitas das instituições e organizações que surgiram durante o período continuam a moldar a sociedade americana até o presente momento. Roosevelt emitiu mais ordens executivas que o total de decretos do tipo emitidos anteriormente por todos os presidentes do século XX. No entanto, a taxa de desemprego nos Estados Unidos não esteve abaixo de 2 dígitos até a guerra. O verdadeiro efeito do New Deal foi colocar o governo dos Estados Unidos em uma trajetória de alta tributação, governo inchado e intervencionismo econômico. Em seu livro de 2017, The Big Lie, Exposing the Nazi Roots of the American Left, o pensador conservador Dinesh D'Souza argumentou que a Lei de Recuperação Nacional, que formava a peça central do New Deal de Roosevelt, significava essencialmente o fim do livre mercado nos Estados Unidos. De acordo com FDR's Folly, um livro de 2003 do historiador Jim Powell, o New Deal prolongou a Grande Depressão ao invés de encerrá-la. A Lei da Previdência Social e as leis trabalhistas encorajaram mais desemprego, enquanto impostos elevados oneravam negócios saudáveis e assim por diante. O economista e ganhador do Prêmio Nobel Milton Friedman elogiou o trabalho de Powell, dizendo: como Powell demonstra sem sombra de dúvida, o New Deal dificultou a recuperação da recessão, estendeu e aumentou o desemprego e preparou o alicerce para um governo cada vez mais intrusivo e caro. O presidente Lyndon Johnson, que assumiu o cargo após o assassinato do presidente Kennedy em 1963, declarou uma guerra contra a pobreza em seu discurso sobre o Estado da União em 1964 e deflagrou os programas domésticos da grande sociedade. Em um curto período de tempo, Johnson emitiu uma série de ordens executivas, estabeleceu novas agências governamentais, fortaleceu o estado de bem-estar social, aumentou os impostos e dramaticamente expandiu a autoridade do governo. É interessante observar as similaridades entre as medidas administrativas do presidente Johnson e o novo programa da nova agenda do Partido Comunista Americano, publicado em 1966. Gus Hall, secretário-geral do Partido Comunista dos Estados Unidos, disse: a atitude comunista quanto à grande sociedade pode ser resumida em um velho ditado: 2 homens dormindo na mesma cama podem ter sonhos diferentes. Nós, comunistas, apoiamos todas as medidas do conceito da grande sociedade, porque sonhamos com o socialismo. A mesma cama de Hall refere-se às políticas da grande sociedade. Embora o PC e o A também apoiassem a iniciativa da grande sociedade, a intenção do governo Johnson era melhorar os Estados Unidos sob o sistema democrático. A intenção do Partido Comunista era levar os Estados Unidos ao socialismo, passo a passo. As consequências mais graves da grande sociedade e da guerra contra a pobreza são 3. Tornaram a população mais dependente do governo, desencorajaram as pessoas de trabalhar e danificaram a estrutura da família. As políticas de bem-estar social favoreciam as famílias monoparentais, assim incentivando o divórcio e a gravidez extraconjugal. Segundo estatísticas, a taxa de crianças concebidas fora do matrimônio em 1940 era de 3,8% entre todos os recém-nascidos. Em 1965, esse número aumentou para 7,7%. Em 1990, 25 anos após a Grande Sociedade, o número foi para 28% e novamente subiu para 40% em 2012. A desintegração da família trouxe consigo uma série de consequências generalizadas, como uma maior carga financeira para o governo, criminalidade crescente, o declínio da educação familiar,
Famílias estagnadas na pobreza por gerações e uma mentalidade de regalias que levaram a uma maior taxa de desemprego voluntário. Uma citação atribuída ao historiador e jurista escocês Lord Alexander Fraser Tytler diz: "Uma democracia não pode existir como uma forma permanente de governo. Ela só pode existir até que os eleitores descubram que podem votar para que recebam donativos do tesouro público. Daí em diante, a maioria sempre vota no candidato que prometer os maiores benefícios do tesouro público, com o resultado de que uma democracia sempre desmorona devido a uma política fiscal frouxa, sempre seguida por uma ditadura. Como diz o ditado chinês, da economia para a extravagância é fácil, mas o oposto é difícil. Depois que as pessoas tornam-se dependentes de auxílios, torna-se impossível para o governo diminuir os tipos de benefícios e a sua escala. O estado de bem-estar social no Ocidente se tornou um impasse político para o qual políticos e servidores não têm solução. Na década de 1970, a extrema-esquerda abandonou os termos revolucionários que mantinham o povo americano em alerta e os substituíram por liberalismo e progressivismo, de sonoridade mais branda. Espectadores que viveram em países comunistas estão familiarizados com este último, já que progresso foi usado pelo Partido Comunista como quase um sinônimo de comunismo. Por exemplo, o termo movimento progressista referia-se ao movimento comunista, e intelectuais progressistas referia-se a indivíduos pró-comunistas ou membros clandestinos do Partido Comunista. O liberalismo, enquanto isso, não é substancialmente diferente do progressivismo, pois carrega a mesma conotação de impostos elevados, auxílios crescentes, grande governo, rejeição da religião, moralidade, tradição, uso de justiça social como arma política, uso do politicamente correto e promoção militante do feminismo, da homossexualidade, da perversidade sexual e assim por diante. Não temos a intenção de apontar o dedo a nenhuma figura política ou indivíduo, pois é realmente difícil fazer análises e julgamentos precisos, em meio a circunstâncias históricas complexas. Está claro que o espectro do comunismo tem agido tanto no Oriente quanto no Ocidente, desde o início do século XX. Quando a Revolução Violenta foi exitosa no Oriente, esta disseminou a influência do comunismo pelos governos e sociedades do Ocidente, arrastando-os sempre à esquerda. 4. A Revolução Cultural do Ocidente. A década de 1960, um divisor de águas da história moderna, presenciou um movimento de contracultura sem precedentes, estremecedor de leste a oeste. Em contraste com a Revolução Cultural dos comunistas chineses, o movimento de contracultura ocidental parecia ter diversos focos, ou melhor, não ter nenhum. Ao longo da década entre 1960 e 1970, os participantes, principalmente jovens do movimento de contracultura, foram motivados por diversas pautas. Alguns se opunham à Guerra do Vietnã, alguns lutavam pelos direitos civis, alguns defendiam o feminismo e denunciavam figuras paternas, alguns lutavam pelos direitos dos homossexuais. Articulando isso, havia uma miríade estonteante de movimentos contra a tradição e a autoridade, que defendiam a liberdade sexual, o hedonismo, os narcóticos e o rock. O objetivo desta revolução cultural ocidental é destruir a virtuosa civilização cristã e a sua cultura tradicional. Embora aparentemente desordenada e caótica, essa tendência cultural internacional deriva do comunismo. Jovens participantes do movimento de contracultura reverenciavam os três ídolos conhecidos como os 3 M's: Marx, Marcuse e Mao Tse-tung. Herbert Marcuse foi um membro-chave da Escola de Frankfurt, um grupo de intelectuais marxistas ligado ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Sendo estabelecido em 1923, seus fundadores utilizaram o conceito da teoria crítica para atacar a civilização ocidental e aplicar o marxismo à esfera cultural. Um dos fundadores da escola foi o marxista húngaro György Lukács. Em 1919, ele notoriamente questionou quem nos salvará da civilização ocidental. Discorrendo a respeito, ele disse que o Ocidente é culpado de crimes genocidas contra todas as civilizações e culturas com as quais se deparou. A civilização ocidental e a América, segundo Lukács, são os maiores repositórios de racismo, sexismo, nativismo, xenofobia, antissemitismo, fascismo e narcisismo do mundo.
Em 1935, os marxistas da Escola de Frankfurt se mudaram para os Estados Unidos e tornaram-se associados à Columbia University, em Nova York. Isso deu a eles uma oportunidade para disseminar suas teorias em solo americano. Com a ajuda de outros acadêmicos de esquerda, eles corromperam múltiplas gerações da juventude americana. Combinando o marxismo com o pansexualismo freudiano, as teorias de Marcuse catalisaram o movimento da libertação sexual. Marcuse acreditava que a repressão da própria natureza na sociedade capitalista impedia a emancipação e a liberdade. Portanto, era necessário opor todas as religiões tradicionais e toda moralidade, ordem e autoridade para transformar a sociedade em uma utopia de prazer ilimitado e fácil. A famosa obra de Marcuse, Eros e Civilização, ocupa uma posição importante entre a vasta quantidade de trabalhos dos acadêmicos de Frankfurt, por dois motivos em particular. Primeiro, o livro combina os pensamentos de Marx e Freud e transforma as críticas marxistas à política e à economia em uma crítica da cultura e da psicologia. O livro também estabelece laços entre os teóricos de Frankfurt e leitores jovens, possibilitando a rebelião cultural dos anos 60. Marcuse disse: o movimento de contracultura pode ser chamado de uma revolução cultural, já que o protesto alveja todo o estabelecimento cultural, inclusive a moralidade da sociedade existente. Há uma coisa que podemos dizer com completa assertividade: a ideia tradicional de revolução e a estratégia tradicional de revolução acabaram. Essas ideias são antiquadas. O que devemos empreender é um tipo de desintegração difusa e dispersa do sistema. Poucos entre os jovens rebeldes podiam compreender as misteriosas teorias da escola de Frankfurt. Mas as ideias de Marcuse eram simples. Seja antitradição, anti-autoridade e antimoralidade. Sacie-se com sexo, drogas e rock and roll sem restrições. Faça amor, não faça guerra. Contanto que você diga não a toda autoridade e toda norma social, será considerado um participante da nobre causa revolucionária. Era tão simples e fácil tornar-se um revolucionário. Não surpreende que tantos jovens tenham sido atraídos à época. Deve ser enfatizado que, embora muitos dos jovens rebeldes tenham agido por conta própria, muitos dos líderes estudantis mais radicais na vanguarda do movimento haviam sido treinados e manipulados por comunistas estrangeiros. Por exemplo, os líderes do Students for a Democratic Society, ou SDS, foram treinados em Cuba. Os protestos estudantis foram diretamente organizados e instigados por grupos comunistas. A facção de extrema-esquerda Weatherman separou-se do Students for a Democratic Society e anunciou em uma declaração de 1969: a contradição entre os povos revolucionários da Ásia, da África e da América Latina e os imperialistas, liderados pelos Estados Unidos, é a principal contradição do mundo contemporâneo. O desenvolvimento dessa contradição está promovendo a luta dos povos do mundo contra o imperialismo dos Estados Unidos e seus lacaios. Estas palavras foram escritas por Lin Biao, então o segundo líder mais poderoso da China comunista, e vieram de sua série de artigos Vida Longa à Vitória da Guerra Popular. Assim como a Revolução Cultural causou danos irreversíveis à cultura tradicional chinesa, o movimento de contracultura causou uma desordem assombrosa na sociedade ocidental. Primeiramente, normalizou muitas subculturas que pertenciam às periferias mais baixas da sociedade, ou eram variações deturpadas da cultura dominante. A libertação sexual, as drogas e o rock and roll rapidamente corroeram os valores morais da juventude e os transformaram em uma força tóxica adormecida, que era contra Deus, contra a tradição e contra a sociedade. Em segundo lugar, o movimento de contracultura abriu um precedente para o ativismo caótico e fomentou uma ampla gama de modos de pensar antissociais e anti-americanos, preparando o terreno para a revolução das ruas que se seguiria. Terceiro, depois que os jovens da década de 1960 encerraram seu estilo de vida ativista, eles entraram em universidades e institutos de pesquisa, concluíram seus mestrados e doutorados e entraram no cerne da sociedade americana. Eles trouxeram a cosmovisão marxista e seus valores para a educação, a mídia, a política e os negócios, promovendo uma revolução não violenta em todo o país. Desde a década de 1980, a esquerda amplamente dominou e estabeleceu fortalezas na grande mídia, na academia e em Hollywood. A presidência de Ronald Reagan reverteu brevemente esta tendência, que recomeçou na década de 1990 e atingiu seu apogeu nos últimos anos.
5. O movimento pacifista e o movimento dos direitos civis. No romance de George Orwell, 1984, um dos 4 principais ministérios da Oceania é o Ministério da Paz, que supervisiona os assuntos militares do partido. O significado invertido de seu nome aponta para uma estratégia empregada pelos comunistas. Quando a força de alguém é inferior à do inimigo, proclama-se o desejo pela paz. Estender um ramo de oliveira é a melhor maneira de esconder um ataque iminente. A União Soviética e outros países comunistas foram e continuam a ser adeptos ferrenhos desta estratégia, que é utilizada para o Ocidente. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos sendo ainda o único país a produzir e empregar com sucesso a bomba atômica, o Conselho Mundial da Paz foi formado. Seu primeiro presidente foi o físico francês Frédéric Joliot-Curie, um membro do Partido Comunista Francês. Tendo sofrido enormes perdas na guerra, a União Soviética promoveu agressivamente a paz mundial, como um estratagema para afastar a pressão do Ocidente. O Conselho Mundial da Paz era diretamente influenciado pelo Comitê Soviético para a Defesa da Paz, uma organização filiada ao Partido Comunista Soviético. O Conselho fez uma campanha mundial proclamando que a União Soviética era uma nação amante da paz e condenando os Estados Unidos como um pregador hegemônico da guerra. A luta pela paz, uma frase de efeito promovida pelo oficial soviético de alto escalão e líder ideológico Mikhail Suslov, tornou-se um elemento da retórica soviética. Citando: "O atual movimento anti-guerra é testemunho da vontade e prontidão das mais amplas massas do povo de salvaguardar a paz e de evitar que os agressores lancem a humanidade no abismo de outro massacre." Suslov escreveu em um folheto de propaganda de 1950: "A tarefa agora é transformar essa vontade das massas em ações ativas e concretas, visando frustrar os planos e medidas dos instigadores anglo-americanos da guerra." A paz mundial tornou-se uma das linhas de frente comunistas, na guerra pela opinião pública contra o mundo livre. A União Soviética financiou uma infinidade de organizações e grupos para promover os objetivos comunistas, como a Federação Mundial de Sindicatos, a Federação Internacional Democrática das Mulheres, a Federação Internacional de Jornalistas, a Federação Mundial da Juventude Democrática e a Federação Mundial de Trabalhadores Científicos. Vladimir Bukovsky, um proeminente dissidente soviético, escreveu em 1982: "Os membros da geração mais velha ainda se lembram das marchas, dos comícios e das petições da década de 1950. Já não é segredo agora que toda a campanha foi organizada, conduzida e financiada por Moscou, através do assim chamado Fundo para a Paz e do Conselho Mundial da Paz, dominado pelos soviéticos." O ex-secretário do Partido Comunista dos Estados Unidos, Gus Hall, disse: "É necessário expandir a luta pela paz para aumentar seu nível, para envolver números muito maiores, para torná-la uma questão de todas as comunidades, de cada organização civil, de cada sindicato, cada igreja, cada casa, cada rua e de cada ponto comum de nosso povo." Os soviéticos promoveram o movimento da luta pela paz em 3 ondas durante o curso da Guerra Fria, sendo a primeira na década de 50. A segunda onda foi o movimento anti-guerra dos anos 60 e 70. Stanislav Lunev, um ex-oficial da inteligência militar soviética, ou GRU, que desertou para os Estados Unidos em 1992, disse que a GRU e a KGB ajudaram a financiar quase todos os movimentos e organizações pacifistas na América e no exterior. Ronald Radosh, um ex-marxista e ativista durante o movimento anti-guerra do Vietnã, admitiu: "Nossa intenção nunca foi tanto a de pôr fim à guerra, quanto a de usar o sentimento anti-guerra para criar um novo movimento socialista revolucionário doméstico." O terceiro grande movimento pacifista ocorreu no início dos anos 80, quando os Estados Unidos estrategicamente posicionaram mísseis nucleares de alcance médio na Europa. Os manifestantes pacifistas exigiram que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética limitassem seus arsenais nucleares, e em 1987 o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, ou INF, foi criado. Dada a falta de liberdade de expressão e transparência política no bloco soviético, só podia se garantir efetivamente o cumprimento do tratado no Ocidente democrático.
Após a Guerra Fria e o início da Guerra ao Terror, organizações com laços comunistas ou da esquerda radical continuaram a desempenhar um papel importante na direção do movimento pacifista nos Estados Unidos. Os comunistas também fizeram esforços para assumir o movimento americano pelos direitos civis. Já no final da década de 1920, o comunista Partido dos Trabalhadores da América acreditava haver um grande potencial para uma revolução entre americanos negros. Um livreto de propaganda comunista publicado em 1935, chamado Os Negros na América Soviética, propunha uma revolução racial no Sul, incluindo o estabelecimento de uma república negra, a ser integrada à Revolução Proletária Generalizada. Na década de 1960, partes do movimento dos direitos civis receberam apoio dos partidos comunistas soviético e chinês. O extremista Movimento da Ação Revolucionária e o maoísta Partido dos Panteras Negras foram ou apoiados ou diretamente influenciados pelo PCC. No verão de 1965, diversas cidades americanas foram dilaceradas por revoltas raciais. Depois que Leonard Patterson se desfiliou do Partido Comunista dos Estados Unidos, ele depôs, dizendo que os líderes das organizações afro-americanas violentas contavam com o forte apoio do partido. Tanto ele quanto Hall haviam ambos recebido treinamento em Moscou. Seja em termos de estrutura organizacional ou de programa ideológico, o Partido dos Panteras Negras tinha o PCC como modelo, usando slogans de Mao como "O poder político nasce do cano de um fuzil" e "Todo poder pertence ao povo". O pequeno livro vermelho de Mao era leitura obrigatória para todos os membros. Assim como o PCC, os Panteras Negras promoviam a Revolução Violenta. Um dos líderes dos Panteras Negras, Eldridge Cleaver, previu em 1968 uma onda de terror, violência e guerrilhas. Em muitas reuniões de negros, participantes exibiam o pequeno livro vermelho, imitando as guardas vermelhas que faziam o mesmo na China. O movimento dos direitos civis trouxe com sucesso as relações raciais para a discussão pública e ajudou os americanos a sanar algumas das rupturas mais profundas da nação, por meios pacíficos, como leis, manifestações, boicotes e educação. No entanto, revolucionários de esquerda continuaram a usar o conflito racial como um trampolim para suas agendas radicais.